Insegurança. Imóvel abandonado vira ponto de tráfico e prostituição em Taubaté. As crianças vêem o pessoal entrando, usando droga, prostituição, é complicado. Ainda no vermelho, nível de emprego na região fica negativo em setembro, revela o balanço do CAGED divulgado hoje. Reviravolta. Após vitória no Tribunal Superior Eleitoral, Ortiz Júnior deve reassumir a prefeitura de Taubaté. Por que a justiça não resolveu esse perrengue antes? Deveria ter resolvido. A cidade tem que andar, não pode parar. Andando tá bom. Decisão da corte também abre caminho para Tucano validar a candidatura à reeleição. Ele não produz um efeito automático com relação às eleições. Isto vai ter que ser pleiteado perante o processo de impugnação de candidatura. Mais área. Governo estadual lança em São José dos Campos programa de financiamento de lotes para famílias de baixa renda. Tropeço. Taubaté perde para o Pinheiros a primeira partida da final do Paulista de Handball e precisa dar o troco amanhã para decidir o título no terceiro jogo. Mistério. Técnica do São José esconde escalação para o jogo decisivo contra o Corinthians na final da Copa do Brasil de Futebol Feminino. Estas e outras notícias a partir de agora aqui no Band Cidade. Olá, muito boa noite. Muito boa noite para você. O tráfico e o consumo de drogas estão tornando-se cada vez mais presentes na realidade de diferentes pontos de Taubaté. Mais de 300 casos de venda e consumo de entorpecentes foram registrados só neste ano. No bairro Maria Augusta, moradores reclamam de um imóvel abandonado que serve de abrigo para usuários, traficantes e até ponto de prostituição. Eles estão com medo e dizem que a violência no bairro aumentou. Paredes depredadas, cheias de pichações. O mato cresce e ocupa a calçada. O imóvel no bairro Maria Augusta, região central de Taubaté, baixou as portas na década de 90 e desde esta época nada mais foi feito no local. Mas de uns anos para cá o prédio começou a incomodar os moradores da redondeza. O pessoal reclama dos novos inquilinos. Usuários de drogas invadem a construção toda a noite e só saem pela manhã. Os assaltos nas casas por perto passaram a ser constantes. Minha filha já foi assaltada, sabe? Muita gente. O padrinho da minha filha estava em casa, foi assaltado. Muito assalto aqui. A gente não tem segurança, né? Tanto na parte de bicho como de pessoas que entram a todo momento. Né? A gente não tem segurança, chegar em casa à noite. Nada. Os usuários pulam este muro e acessam o prédio por este terreno. Quem mora no bairro relata também que os invasores usam o espaço para prostituição. Este morador, que prefere não ser identificado, conta que a prefeitura já foi informada sobre a situação do prédio, mas nenhuma providência foi tomada. A fiscalização da prefeitura é escassa, está sendo escassa, não omissa, mas escassa. Tá? Não é o prefeito, não é nada. É a situação política também que nós estamos passando aqui na cidade, estamos com a mão amarradas. O mato alto do terreno esconde o lixo jogado pelos próprios moradores. Os pombos fizeram do imóvel residência fixa. Escorpiões também são comuns, mas nenhum desses problemas supera o medo de viver por perto da violência. As crianças vêem o pessoal entrando, usando droga, prostituição, é complicado. A gente fica tenso, né? Porque às vezes a criança está brincando na rua, aí o cara pula para dentro ali, você tem que ficar de olho, não tira o sossego da gente. A gente espera que alguém tome providência, né? Porque não tem condição de viver assim, desse jeitinho. Os dados da criminalidade avançam aqui no município. De acordo com o levantamento mais recente da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, divulgado nesta semana, de janeiro a setembro deste ano, foram 120 ocorrências de porte de drogas e outras 200 de tráfico. Câmeras do COI, o Centro de Operações Integradas, flagram diariamente cenas como esta em diversos pontos da cidade. Nesta imagem, um rapaz na bicicleta para próximo à calçada e recebe a droga de uma menina. Esta outra tira o entorpecente escondido na blusa e passa para o homem. O comércio de drogas ocorre livremente, mesmo em plena luz do dia. Neste outro flagrante, a negociação é feita na esquina da rua. Com a facilidade para comprar, muitos usuários buscam locais abandonados para usar a droga.
As imagens ajudam a Polícia Militar no combate aos crimes. Somente neste ano, o COI registrou 3.322 ocorrências e ajudou a prender 141 pessoas. Aqui era um bairro tão social, tão bom, que já não temos mais esse sossego. Taubaté está se perdendo por causa disso. Nós não podemos nem mais sair à noite. Taubaté parece uma cidade deserta depois das 7 horas da noite. Nós cobramos um posicionamento da Prefeitura sobre este imóvel abandonado aí e também da Polícia Militar sobre o policiamento no bairro, mas não tivemos retorno. E a região do Vale do Paraíba continua sendo a mais violenta do interior paulista, de acordo com os dados divulgados ontem pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, referentes a setembro. A violência é maior em diversos segmentos, tanto em relação ao mês anterior, quanto na comparação com o ano de 2015. Vamos ver. O número de homicídios com a intenção de matar subiu de 34 em agosto para 39 em setembro. O crescimento é ainda maior se comparado com o mesmo mês de 2015, quando foram registrados 24 casos de homicídio doloso. Aumento também no número de vítimas. Em 2016, 308 pessoas morreram. 38 a mais do que nos 9 primeiros meses do ano passado. O roubo de veículos também aumentou. De agosto para setembro deste ano, passou de 144 para 151. A diferença com 2015 também é maior, quando foram roubados 125 veículos em setembro. Em São José dos Campos, o furto de veículos já fez 218 vítimas, 33 a mais do que no mesmo mês de 2015. Em Taubaté, o crescimento foi de 37% em setembro. Os registros saltaram de 41 para 65 casos. Em Lorena, o número de furtos de veículos também cresceu. De agosto para setembro deste ano, saltou de 2 para 7 casos. Uma telespectadora do Band Cidade nos enviou imagens de uma câmera de segurança que mostram o carro dela sendo furtado na última semana. O bandido, ele age em poucos segundos. O veículo estava estacionado perto de uma faculdade na Vila Celeste e até este momento ninguém foi preso. E dados do CAGED referentes a setembro, divulgados hoje, mostram que a região ainda sofre os efeitos da crise, né, Jean? O saldo de empregos com carteira assinada permanece negativo nas 3 maiores cidades do Vale. Em Taubaté foram fechadas 361 vagas no mês passado. Os setores de serviços, construção civil e comércio foram os que mais demitiram. No acumulado do ano, mais de 2.400 postos de trabalho foram extintos. São José dos Campos fechou setembro com saldo negativo de 456 vagas. A maioria dos cortes aconteceu no comércio, na indústria e no setor de serviços, nessa ordem. De janeiro a setembro, 4.757 trabalhadores perderam o emprego na cidade. Em Jacareí, 166 vagas foram fechadas no mês passado. A maioria no comércio, depois serviços e indústria. No ano, a cidade acumula o fechamento de 107 vagas, o menor número entre as 3 cidades. E o emprego na indústria da região também fechou setembro no vermelho. Os números são do Ciesp. Na regional de Jacareí foram fechados 200 postos de trabalho em setembro, retração de 1,60%. No acumulado do ano, 900 vagas foram extintas, baixa de 6,72%. Nos últimos 12 meses, o índice ficou negativo em 15,82%, com a demissão de 2.400 trabalhadores. A indústria de São José dos Campos também fechou setembro no vermelho. Houve 100 demissões, queda de 0,24%. Desde o início do ano, 1.100 vagas deixaram de existir no setor, queda de 2,28%. De setembro do ano passado a setembro deste ano, o saldo está negativo em 3,41%, com 1.650 dispensas.
Em Taubaté, o nível de emprego ficou estável. A queda foi de apenas 0,04%, com o fechamento de 20 vagas na indústria. De janeiro a setembro, foram perdidos 1.000 postos de trabalho, baixa de 2,01%. E nos últimos 12 meses, quase 5.000 pessoas foram demitidas, totalizando o saldo negativo de 9,09%. A seguir, o TSE absolve Ortiz Júnior no processo de cassação e o tucano pode reassumir a prefeitura de Taubaté. E também a previsão do tempo para amanhã. A hora certa para você no horário de verão, 7 horas, a gente volta já já.